sobre por que as pessoas persistem no erro. Vocês viram lá o tema? Por que as pessoas persistem no erro? Por que as pessoas continuam no erro? E aí, para a gente fazer essa nossa reflexão rápida e depois a gente trocar uma ideia aqui, a gente avançar junto aqui, eu fui entender primeiro uma coisa. Primeiro uma coisa. O que é o erro? O que é falar assim, cara, errei. Nossa, vacilei. Fiz errado, cometi um erro. O que é o erro? Porque tem um componente específico no erro que sem ele não existe erro. Para e pensa. Tem um componente específico no erro, uma atitude errada, que sem esse componente não existe erro. Não existe erro. E aí eu fui entender que esse componente ele é simples, mas sem ele não existe o erro. E é o componente que inclusive está na nossa metodologia aqui, nos 3 pilares aqui da Realize Academy, senhoras e senhores, que é o da consciência. Caramba, consciência, consciência. Eu estar consciente do meu erro, porque as pessoas podem enxergar algo que eu estou fazendo de errado. O eu do futuro, do Flávio, pode enxergar, por exemplo, eu quando vejo coisas que eu fiz na minha adolescência, na minha juventude, eu olho hoje e falo, caramba, nossa, eu vacilava, hein? Nossa, olha os erros que eu cometia quando eu era mais jovem e tal. Mas hoje eu tenho consciência. Na época eu não tinha, ou seja, para mim estava tudo certo, tá tudo ok, estou fazendo certo. Então a consciência é um componente essencial para a existência do erro. E aí, por que eu gosto de pensar assim? Porque você vai considerar que é erro com base em algum critério pessoal. Porque tem gente que está fazendo a coisa de um jeito e para ela tá certo, tá tudo bem. Você está entendendo? Vamos dar um exemplo. Quando a gente fala de questões racionalmente, eu faço esse comparativo até na ativação. Racionalmente, alguns comportamentos que a maioria das pessoas tem não faz sentido racional, né? Por exemplo, é, álcool é bom para o organismo? Ah, Flávio, um pouquinho assim não tem problema, ok. Em excesso é bom? Não é, não é. Cigarro é bom para o organismo? É bom para a pessoa? Ah, pô, não é. Drogas, entorpecentes, é bom? É, não é. Então por que as pessoas tomam álcool? Por que as pessoas fumam? Por que elas tomam entorpecentes? Se sabidamente isso não faz bem. Porque para ela, aquilo é ok. Para ela não tem um dano maior do que o benefício que ela tem a partir daquele uso, a partir daquela atitude. Entendeu? Então para ela não é um erro. Para mim, para e pensa, vou dizer por mim, é um erro a pessoa fumar. Para mim, Flávio Sanches falando, você entendeu? Eu tenho um irmão que depois de adulto, sei lá, depois dos 30 anos, ele começou a fumar. Depois dos 30 anos. E para mim foi um erro. Só que é para mim, você entende? Para ele possivelmente não é, porque se ele achasse que é um erro, talvez ele não fumasse hoje. Então, primeiro ponto, turma, parece tão simples isso que eu estou falando, mas é um simples que precisa ser dito. Consciência do erro. Para ter consciência do erro, você tem que entender para onde você está indo e o que você está fazendo te aproxima daquele resultado ou te afasta daquele resultado. Ou simplesmente, pode até não te afastar, mas não te aproxima daquele resultado. Então aí você tem um critério pontual para determinar o que é erro. Falar, cometi erro, estou fazendo errado e tal. Então o primeiro ponto é o ponto da consciência. E aí a gente trata aqui na Academy, né, na nossa metodologia, com consciência, decisão e ação. Então, aqui se encaixa essa questão de por que as pessoas continuam no erro. O primeiro ponto é porque elas não têm consciência que estão fazendo errado. Não têm consciência que estão fazendo errado. Então, é a consciência, é o nível de consciência. Só com isso aqui que eu falei até agora, você já pode dar um salto, um avanço gigante em relação ao teu autoconhecimento. Consciência do erro. Consciência do erro. Só com isso, que é de parar um instante e falar assim, caramba, vamos lá, eu quero elevar meus ganhos financeiros, essa é a minha meta de 2025, tá lá, ter uma receita 50% maior, 30% maior, beleza.
Aí eu coloco o meu planejamento lá, né, com workshop de metas, inclusive já está na plataforma, quem não viu, para poder fazer toda a metodologia e estabelecer as metas de 2025. É importante ir lá, consumir e ver, porque aquilo são ferramentas poderosíssimas. Então, imaginando no exemplo aqui que você vai para 2025 a meta de elevar a 30% do seu ganho financeiro médio até o final do ano. E aí você para e pensa, ok, quais as ações que eu tenho que fazer? Essa e essa. O que que eu preciso deixar de fazer? Aí, na hora que você impressiona a tua mente com essa pergunta, algumas respostas vão aparecer. E possivelmente, senhoras e senhores, as respostas daquilo que você tem que deixar de fazer serão erros que talvez você esteja cometendo. E quando você impressionar a tua mente com essa pergunta, ele vai te devolver com a resposta. E isso vai te dar consciência do erro. Você vai ficar consciente. Caraca, como é que eu vou ganhar 30% mais se eu estou perdendo tempo, 1, 2 horas por dia com rede social? Cara, eu devia estar produzindo, trabalhando. Como é que eu vou ganhar 30% mais se eu, por exemplo, não estou vendendo nada? Porque eu tinha colocado lá que eu ia, por exemplo, vender alguma coisa, vender algum produto, que eu ia prestar algum serviço extra, ou que eu ia simplesmente fazer alguma parceria com alguém. Se eu não estou fazendo isso, aí você tem consciência do erro, de uma atitude errada ou de algo que você está fazendo errado. Então, primeiro ponto, turma, por que as pessoas permanecem no erro? Porque elas não têm consciência do erro. Porque elas não têm consciência do erro. Me veio até um insight aqui agora, né? É algo assim, até lá de trás, lá é bíblico, né? Quando a Eva comeu do fruto, né? É, do fruto proibido lá. E aí eles olharam para si e descobriram que estavam nus e tiveram vergonha. Tiveram vergonha. Nossa, Flávio, mas não era um erro estarem nus, eles estavam no paraíso, ok. Mas da feita que eles comeram lá do fruto do bem e do mal, eles tiveram consciência, a consciência deles apontou aquilo como um erro. E aí eles tiveram vergonha de estarem nus. Entende isso? Flávio, mas o que que é errado e o que que não é? Não sou eu que vai te dizer isso. Não é o Flávio Santos que vai te dizer o que é errado e o que que não é. Para algumas coisas, sim. Diz respeito a ser emocionalmente inteligente, construir sonhos e resultados, sim. Mas em questões mais profundas, é você, é a sua bússola moral, sua bússola social, sua bússola emocional que vai dizer muitas coisas. Você precisa saber. Porque olha só, eu não sou detentor da verdade, eu não posso dizer assim, por exemplo, eu posso dizer o que é erro para mim, mas não posso dizer. Eu recebi um relato esses dias, olha só o que eu vou falar para vocês. De uma mãe, é uma pessoa que eu conheci recentemente, numa relação profissional. A gente está alugando, né, o espaço da nossa nova sede, e a corretora veio conversar comigo e tal. Por fim, um dia a pessoa estava se abrindo para mim. Ela pergunta: o que que você faz? Eu sou treinador de inteligência emocional, dou mentorias e tal. Aí um dia a pessoa foi me contando a vida dela. Eu ouço, eu gosto muito de ouvir isso. E ela foi contando as histórias e tal. E ela falou de uma situação, né? Da relação dela com o filho dela. A maneira com que ela lida e trata com o filho dela, para mim, é um erro. Mas para quem é que é um erro, Flávio? Para mim, Flávio Santos. Com base em quê? Com base nas leis sistêmicas, com base nos comportamentos emocionalmente inteligentes que eu prego e aplico na minha vida. Talvez para ela não seja. Só que ela falou um negócio bem assim, presta atenção, eu vou falar para vocês. Ó, eu faço isso e eu sei que tá errado. Eu vou repetir, eu faço assim, Flávio, e eu sei que tá errado. Aí significa que ela já passou do primeiro estágio. Qual é o estágio? Consciência. Ela tem consciência do erro. Se ela tem consciência do erro, por que que permanece no erro, senhoras e senhores? Porque não basta ter consciência do erro. Tem que tomar uma decisão e uma ação. E aí os desafios eles vão mudando. Primeiro desafio é ter a consciência. Existe o desafio da consciência. É duro, às vezes, você bater no peito e falar assim, caramba, foi quando, tipo, quando aqui em casa, meu comportamento com a Celiana e com os meninos, há uns anos atrás, era um comportamento assim, de toda vez que a gente ia discutir sobre alguma coisa,
eu não me calava até a última palavra. Entende isso? Porque eu sempre fui bom de argumentar. Então, assim, enquanto eu não argumentasse, eu não gastasse todo o meu latim, todo o meu verbal, eu não parava. Por quê? Porque na minha cabeça, presta atenção, porque na minha cabeça eu estava certo, eu estava defendendo o meu posicionamento, aquilo que para mim era o certo. Eu não tinha consciência de que, por exemplo, numa relação, você pode até achar que está certo, mas nem sempre o que é certo para você é bom para os dois. Nem sempre o que é certo para você é bom para os dois. Eu falo de relação, nesse caso estou mencionando com a Celiana, mas também tinha relação com os meus filhos, relação com a minha mãe, na época lá atrás com o meu pai. Nem sempre o que é certo para você é bom para os dois. É bom para os dois. E aí bate a consciência. Só que aí bate a consciência, caramba, eu tô vacilando. Eu poderia ter ficado naquele lugar. É mesmo, né? Eu não tenho que estar argumentando sempre. Mas poderia ter tido consciência, é o lugar de ter consciência, mas não tomar a decisão de mudar. Eu estaria discutindo até o último argumento, até a última palavra, até hoje, mesmo sabendo que isso não faz muito sentido, que é errado. Que é o caso dessa cliente que eu falei para vocês. Eu sei que eu estou fazendo errado, mas pronto, parece até que não tinha mais argumento. Então, o primeiro passo é consciência. Tá aí, ok, Flávio. Quando a pessoa tem consciência. Até aqui, consciência, ok? Tamo junto? Por que as pessoas permanecem no erro? Primeiro, porque elas não têm consciência. Segundo, ok, Flávio, elas têm que tomar decisão, né? Então, por que as pessoas, tendo consciência, não tomam a decisão de mudar? Aí tem algumas cositas aqui. Por que as pessoas não tomam a decisão de mudar? Primeiro, porque elas têm medo do novo. O novo, o desconhecido, causa medo, turma. Olha só o que eu vou falar para vocês. Eu até anotei para não esquecer. É melhor um erro conhecido do que um acerto possível e desconhecido. As pessoas preferem um erro conhecido do que um acerto possível e desconhecido. É tipo assim, eu chego em casa todo dia e vou pra televisão e perco tempo e tempo lá na televisão, assisto novela, reality show, futebol, fico até tarde e tal. E aí eu olho pra mim, cara, eu sei que eu tô errado, né? Eu como assistindo televisão, e aí acabo comendo mais, e aí não falo direito com as pessoas de casa, então eu vou direto pras telas, e aí assim, pô, aí uma hora eu falo, cara, eu sei que eu tô errado. Eu sei que eu tô errado. Mas eu conheço esse lugar. É confortável. É confortável porque eu já sei. Sei que é errado, sei dos efeitos, sofro os efeitos, mas eu sofro de uma forma previsível, porque eu conheço esse erro e conheço os efeitos dele. Aí é aquela metáfora, né? Que eu falo de vez em quando, tem gente que não gosta. Que é assim, ó, presta atenção. Merda é fedida, mas é quentinha, né? Aí a pessoa tá na merda, ela fala assim, pô, tá fedido aqui, mas tá quentinho. É ruim até de imaginar, né, essa metáfora. É ruim até de pensar nisso. Parece até esdrúxulo um negócio desse, mas é para impactar mesmo. Imagina você num tonel de merda. Você tá num tonel de merda. Nossa, nossa, tá fedido que é, mas tá quentinho. Então, assim, as pessoas não tomam decisão, permanecem no erro. Por quê? Porque elas preferem um erro conhecido. Ou seja, é quentinho. Eu conheço, eu sei que tá fedido e sei que tá quentinho, tá confortável. Do que sair daqui, cara. Mas você vai sair desse fedor, sei. Mas será que não vai estar mais quentinho? Será que eu vou passar frio? Será que não sei o quê? Cara, não, tem muito mais coisa melhor do que isso aí que você tá vivendo. É tipo assim, ó. Tá buscando alguma coisa nova na sua vida? Tá buscando algo incrível, desafiador, diferente, promissor, próspero? Ok, isso é como se fosse a terra prometida. Você está buscando a terra prometida. Só que para chegar na terra prometida, né, turma, tem que passar pelo deserto. Antes de chegar na terra prometida, Moisés conduziu o povo a uma terra prometida. Ele teve que passar pelo deserto, não foi? A história conta isso. E aí, meu irmão, tem que passar pelo deserto. Só que eventualmente você está no deserto, imagina lá, desertão, seco e tal. E aí você vê um oásis. Aí você vai para esse oásis, água limpa, sombra, frutas. E aí você chegou no oásis. Caramba, cheguei no oásis. Aí você passa a conhecer o oásis, sabe onde tem água, sabe onde tem fruta, sabe onde tem sombra,
a terra é boa, tal. Não é um deserto, é um oásis. Lá no meio do deserto tem um oásis. E aí chega uma hora que você fala assim, caramba, passou um tempinho no oásis ali, pô, mas eu tenho que ir para a terra prometida, né? Eu não vim aqui para procurar o oásis para chegar no oásis, vim para ir para a terra prometida. Caraca, mas aqui tá tão bom, tá tão bom. Tem deserto para tudo quanto é lado, mas estou aqui no oásis. É só dar um passo que tô na secura de novo. Mas aqui tá ok. Ninguém tá comigo, só tem um povo aqui comigo, mas muita gente tá lá fora alçando novos, tá buscando a terra prometida, mas eu tô aqui tranquilo, parado. Estou parado. Aí a pessoa, caraca, é um erro ficar parado. Não posso ficar parado. Consciência. Mas para chegar na terra prometida tem que tomar decisão e ação de sair do oásis e voltar para o deserto. O oásis se tornou conhecido. Os novos desafios do deserto podem ser desconhecidos, mas se você quer chegar na terra prometida, você tem que voltar para o deserto. E as pessoas às vezes têm medo do novo, medo do novo. Outro ponto que atrapalha, que impede as pessoas de seguirem e saírem do erro, para elas não persistirem no erro. Por que que impede as pessoas, faz a pessoa persistir no erro? Outro ponto, de tomar decisão. É o que vou chamar de falácia do custo irrecuperável. Nossa, Flávio, traduz para mim o negócio de falácia do custo irrecuperável. É tipo assim, eu começo o curso de matemática na faculdade. Vou estudar matemática, faço o primeiro semestre, segundo semestre, estou estudando. Aí chega uma hora que eu olho assim e falo, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Nossa, isso não tem nada a ver comigo. É um erro ficar aqui, porque eu não vou querer seguir nessa profissão, não sei o quê. Aí você olha para trás e fala assim, caramba, mas eu já fiz 5 semestres, né? Caramba, eu não quero perder esse tempo. Nossa, eu investi tanto para estar aqui, tempo, às vezes dinheiro, material, se é faculdade particular, valor da faculdade. Eu não posso perder isso. É um custo que eu tive. Aí a pessoa vai até o final do curso. Tem aquela história, né? Que a pessoa fala assim: ah, mas pelo menos terminou um curso, tem o terceiro grau. Ok, ok. Igual eu falei no início, quem vai dizer para vocês o que é certo, o que é errado, o que é erro? É o Flávio? Não, eu não tenho esse poder. Mas às vezes ela vai entender lá na frente o que ela já tinha entendido, só que ela colocou, olhou para trás e falou: cara, eu já investi tanto para estar nesse lugar que por mais que seja um erro, eu não posso parar aqui porque como é que eu vou recuperar esse custo aqui? Aí ela não sai. Ela não sai. É tipo assim, ó. Você emprestou um dinheiro para alguém. Quem aqui já emprestou dinheiro para alguém? Emprestou dinheiro, quem já emprestou? Quem nunca emprestou dinheiro? Você emprestou um dinheiro para alguém. Emprestou dinheiro para alguém. Aí, sei lá, vamos supor, você emprestou R$ 500 para alguém. Essa pessoa falou que ia te pagar, sei lá, daqui 2 meses. E ela não te pagou. Aí você começa a cobrar essa pessoa. Aí fala, fulano, pô, não, esse mês apertou, mas mês que vem eu te pago. Aí você começa, passou 3 meses, 4 meses. Não, aconteceu tal coisa, tal que, não, mas ó, no meu 13º eu te pago. Aí você vai esperar até o final do ano. Aí chegou o fim do ano, a pessoa não te pagou. Aí você, presta atenção que eu vou falar pra vocês aqui. Olha que doideira. Aí a pessoa de repente era tua amiga. E aí você começa a nutrir um sentimento ruim para a pessoa. Aí você não quer mais estar nas rodas de amigo porque não quer encontrar com a pessoa. Aí você até tinha uma certa proximidade com ela e você já não tem mais porque toda vez que você olha para ela você lembra do dinheiro. E aí, ou seja, você tinha um amigo, você tinha um colega legal de trabalho, você tinha uma pessoa que aí agora você não tem mais. E cada dia que passa, você fica mais chateado com a pessoa. Chateado consigo mesmo porque emprestou. Chateado porque você toda hora pensa assim, cara, eu precisando desses R$ 500 aqui e essa pessoa não me paga. E aí você fica se consumindo com uma energia ruim. Aí você passou meses se consumindo em relação a R$ 500 que você emprestou para uma pessoa que ela não te pagou. Aquilo foi gerando um sentimento ruim. Aquilo foi, sabe, minando você. Você perdeu uma amizade, perdeu às vezes ciclos sociais por causa de R$ 500. Mas são meus R$ 500. Você se
pega esses R$ 500, aí passa um ano, 2 anos, você já não fala com a pessoa há um tempão, aí você já tá começando a esquecer, aí um dia você encontra ela no mercado, encontra na rua, no shopping, aí vem tudo de novo, assim, uau, aquela pessoa que não me paga, olha só, tá lá passeando, comprando tênis e não paga os meus R$ 500. Fica se consumindo, fica se consumindo. Quanto que vale para você perder sua paz? É só R$ 500 que vale a sua paz. Só que a pessoa teve. Esse exemplo é muito bom, porque você fala assim, cara, eu tomei uma decisão, eu emprestei uma grana pra pessoa. Então tem um custo. Para mim, isso custa R$ 500 ou mais do que isso lá atrás. E esse custo, você não quer perder isso. Você quer recuperar isso. Só que você paga um preço muito maior para recuperar isso. Para recuperar, entre aspas. Preço do tempo, da energia, das relações. Paga um preço muito maior. Aí insiste no erro. Para mim é um erro, nesse exemplo que eu dei. Quando é que passou a ser um erro? Em que momento desse exemplo passou um erro? Com 2 meses, com 3 meses, com 6 meses? Não importa a quantidade de meses. Passou a ser um erro quando aquilo passou a consumir sua energia. Aí passou a ser um erro. Ah, eu tenho que perdoar, Flávio, a dívida? Não necessariamente. Você só tem que não pagar mais caro do que essa atitude te cobrou. Quanto que te custa emprestar R$ 500 para alguém? Quanto que te custa? Alguém vai dizer assim, custa R$ 500. Ok, se custa R$ 500, tá barato. Só que se custar R$ 500 mais sua ansiedade, mais sua raiva, mais você parar de visitar alguns movimentos sociais, algumas reuniões sociais que aquela pessoa vai, mais uma sensação ruim, mais você vai ficando mais ranzinza. Não é só R$ 500 que custa. Mas é para perdoar? Não, o caminho que escolhe é você. Se você for uma pessoa emocionalmente inteligente, você para e pensa, não, beleza, é R$ 500. Cara, não vou me consumir por causa de R$ 500. Aí a pessoa vem assim, perdoa a dívida dele. Não, não vou perdoar porque é meu. Dinheiro para mim é tempo, é minha vida que está representada ali. Foi um pedaço da minha vida que eu levei, que eu troquei por aquele valor de alguma forma. Mas não vou consumir com isso. Entendeu? Não vou me consumir com isso. Às vezes, para você, você pode pensar assim, cara, mas se eu não perdoar no meu coração essa dívida e falar, não quero mais, talvez eu não consiga não me consumir. Aí tudo bem, aí tudo bem. Esse tipo de coisa ensina a gente, você tá entendendo? Só que tem gente que não quer aprender. E esse é outro motivo pelo qual as pessoas permanecem no erro. Porque elas não aprendem. Então eu falei, elas não têm consciência, ou têm medo do novo, ou elas é a falácia do custo irrecuperável, né, que a dificuldade de abandonar uma escolha é que investiu tempo, dinheiro, esforço, ela prefere persistir no erro do que enfrentar a sensação de desperdício. Prefere persistir no erro do que enfrentar a situação de desperdício. E a terceira e última é porque as pessoas não aprenderam, não experimentaram o novo. Por isso que ela permanece no erro. Vou contar uma história para vocês para a gente fechar. Cheguei no aeroporto de Confins. Eu me lembro que eu fiz pouco isso na minha vida, mas esse dia tinha um grupo de empresários que resolveu fazer uma reunião para a gente falar sobre um projeto. E aí a gente falou, vamos fazer, tinha empresário do Brasil inteiro. Falavam, a gente decidiu que vai ser em Belo Horizonte. Você pode? Tal dia posso. Aí comprei uma passagem de manhã para ir para Belo Horizonte e outra de tarde para voltar. De tarde não, de noite. Então foi um bate e volta em BH. E aí cheguei lá no aeroporto, eu me encontrei com o dono da Eduz. Você sabe o que é Eduz? Eduz é aquela plataforma de vendas onde eu vendo meus cursos aqui. E o dono da Eduz era um empresário que participava dos mesmos grupos, no mesmo grupo de empresários que eu participava na época. Então a gente ficou conhecido ali, a gente trocava ideia. Um cara que eu gosto muito dele, estou sem contato com ele ultimamente, mas gosto muito dele. O Eugênio Pacelli. E a gente se encontrou no aeroporto, tá chegando aqui, tá chegando. Ele me esperou no lobby e a gente foi pegar um táxi para ir pro hotel onde ia ser a reunião com os outros empresários. E aí a gente entrou no táxi, turma, e o motorista perguntou, para onde é? Eu falei, hotel tal. Ele, beleza. A gente entrou e o cara saiu. Passou 1 minuto, 2 minutos assim, eu notei que ele não tinha ligado o taxímetro. E achei estranho.
Ele não falou nada e não ligou o taxímetro, entende? Naquela época não tinha taxímetro, isso era 2015. Hoje nem sei se tem taxímetro, acho que tem. Não sei nem se tem táxi, mas. Enfim, ele não ligou o taxímetro. Aí eu falei, Eugênio, você viu que ele não ligou? Você combinou alguma coisa com ele? Ele não ligou o taxímetro? Não, ele virou assim, amigo, você não ligou o taxímetro? Não, não, é que daqui pra lá, pra esse lugar, já é tabelado, é tanto. Aí, um tanto assim, né? Caraca, tão longe assim. Aí o Eugênio, não, não, amigo, não, não, não é isso não, quero que você ligue o taxímetro. Ele, não, não, isso aí todo mundo faz assim, é tabelado. Aí o Eugênio, não, não, isso não, eu quero que você ligue o taxímetro. Não, mas eu já rodei aqui. Eu falei, pois é, mas a gente vai pagar o taxímetro. E o cara falou, não, não, o valor é tabelado aqui para todo mundo faz assim. Eugênio, pois pode. Aí a conversa começou a elevar o tom. Ele começou a falar mais alto com o cara com ele. Eu falei, pô, então pode dar minha volta e levar a gente de volta lá, porque eu não vou não. Turma, o Eugênio, naquela época, dono da Eduz, o cara já era, sei lá, ou quase milionário, ou já era milionário, ou já era multimilionário, eu não sei, hoje eu sei que já é. O que o cara ia fazer conta de, sei lá, R$ 100 a mais num táxi? E ele, e o Eugênio é nordestino, cara, eu vi a veia dele assim, pulsando assim, elevando a voz, porque o cara começou a folgar com ele. Não, não, é assim mesmo, e acabou. E não, depois dê meia volta aqui e leva a gente lá. Falei, caraca, e eu aqui assim, meio que entendendo a situação. Sabe que você fica assim, meu Deus, eita ferro, o que vai acontecer aqui? Porque na minha cabeça eu falei, o Eugênio vai relevar, o que é 100, R$ 200 ali a mais para um cara que é. Aí você vai entender. Vou fazer um parêntese aqui que não é do assunto. Você vai entender que às vezes ele era milionário exatamente porque dava valor ao dinheiro dele. É um princípio, um valor para ele. Né? Porque ele não se deixava ser injustiçado. Assim. Talvez, eu já vi isso acontecer. Fecha parênteses. O fato é que ele comprou a briga. Ele comprou a briga. Ele teve um gasto emocional. Só que naquele momento, a escolha dele, para ele, certamente era um erro ele ficar com aquela, tipo assim, fui lesado pelo taxista. Eu, um empresário e tal, me deixei lesar por um taxista. Me deixei ser usurpado lá num valor que não tinha nada a ver, porque o cara usurpou. Para isso é um erro. E aí nesse erro ele não quis cometer. Ele saiu desse erro e firmou com o cara e a gente voltou. Entramos no outro táxi, falando, não. Aí o outro táxi falou, não, não, o pessoal tem feito aí, o pessoal está fiscalizando, isso não tem nada a ver não. Ele ligou o taxímetro normal, a gente pagou, sei lá, 30%, 25% do que era o preço que o cara falou. Entendeu? Então assim, ele tomou a decisão de enfrentar, de experimentar. Talvez se fosse algo muito maior, que fosse ocupar a energia dele ou sacrificar até o próprio compromisso, ele não faria. Mas ele tomou a decisão de enfrentar. Para ele, possivelmente, o erro era não fazer. Então, quem é que vai dizer se está errado ou se está certo? É a sua bússola moral, são os seus valores, é o seu senso de resultado e de propósito. É que vai dizer se está certo ou se está errado. Está entendendo? É isso. É isso que vai dizer. Então, turma, por que as pessoas não permanecem? Por que as pessoas permanecem no erro? Primeiro, porque não tem consciência para tomar decisão e ação e sair do erro. Segundo, porque tem medo do novo. Terceiro, porque tem medo de não recuperar o custo que já teve, permanecer naquilo é erro. Aí descobri que eu estou no caminho errado. Mas eu já andei tanto, então deixa eu continuar errando. É tipo assim, é o famoso, você chega no prédio, o assessorista fala para você assim, qual andar o senhor vai, senhor? Aí o elevador está subindo com outros passageiros do elevador. Qual andar o senhor vai? Fala, qualquer um, já estou no prédio errado mesmo. Aí pensa, não, já estou no prédio errado, então qualquer andar que você colocar aí para mim tá bom. Se eu já errei, já vim até aqui, então vou dar um passeio, já estou errado, né? Já perdi meu compromisso. Então você não toma a decisão de sair do erro por desapor, não desapegar, ou seja, pelo apego ao custo que você teve para chegar naquele ponto. E por fim, não toma a decisão de sair do erro, persiste no erro, por não aprender, por não experimentar o novo, por não se permitir colocar na posição de como vai ser quando eu for corajoso, tomar uma decisão de sair dessa situação, desse erro que eu estou cometendo. Vai ser assim, cara, eu quero essa vida. Eu quero essa vida.